Pele madura precisa de hidratação, galera. Toda pele precisa de hidratação. Qualquer coisa que a gente queira fazer, se a gente não fizer hidratação, nunca vai ter os melhores resultados, né? Que a gente queira, né, fazer qualquer coisa, a gente tem que sempre pensar na hidratação. E aí uma das saídas é a gente trabalhar com a bandagem. E o trabalho com a bandagem à noite, ele faz muito um trabalho sensorial e ajuda na produção de colágeno. E isso é muito legal. Por quê? Porque a gente consegue com o taping sinalizar, além de tracionar o SMAS, ó, vou mostrar para vocês, tá? Além de tracionar o SMAS e a musculatura, a gente tem aqui uma ação que é a ação de tração mesmo, de reposicionamento, ó. E aí a gente consegue esse resultado, consegue que esse resultado perdure. Então, isso é bem legal. Eu trouxe para botar nos 2M Face. E é uma coisa que vocês podem propor para as pacientes de vocês para dormirem, né? Fazer para dormir. Então, ela vindo só uma vez por semana, ela consegue, ó, colocar o taping e ficar, né? É lindo, né? Esse taping é meu, é da Active, ó. Foi eu que desenhei. A gente tem 2 desenhos, esse e tem um branco de coraçãozinho e tem um rosa camuflado. E aí o uso do taping assim só à noite, gente, já nos dá um super resultado em termos de flacidez e em termos de atenuação de rugas. O mundo inteiro, gente, tem usado taping facial, o mundo todo. E o Brasil acaba que não aproveita porque acha que é besteira, que é bobagem. Então, assim, uma pele bem esfoliada, uma pele bem hidratada, com hidratação oral, né? Ela vai fazer com que a gente tenha uma melhora. Sensorialmente, estimule a formação de colágeno, o que vai nos dar um turgor maior. Parece uma coisa meio, sabe? Meio bobagem. Mas a gente teve o curso aqui em Campinas esse fim de semana, foram 5 dias. E o que acontece? A gente colocou de manhã numa das alunas e à tarde, antes de encerrar o curso, a gente tirou. A diferença da face dela, parecia que ela tinha tido derrame, assim. Um lado bem mais caído e o outro lado bem mais levantado. A questão da tensão tá relacionada ao aprendizado, tá? Então não adianta eu te dizer bota tensão, não bota tensão, porque a gente tem que mensurar a tensão. E é isso que a gente aprende na formação do Beauty Face Structure. Porque tensão demais não funciona e a tensão de menos também não vai te dar resultado. E aí não é só a questão da tensão, é a questão da área de colocação também. Então, o interessante nesse processo todo é quanto a gente consegue desse lifting, principalmente se essa paciente tiver fazendo o tratamento facial conosco. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente continue vendendo o tratamento facial, continue realizando o nosso tratamento facial. Por exemplo, eu gosto muito de fazer fios de seda da BioAge. É um dos tratamentos que eu mais gosto de facial, porque ele é um tratamento simples e que dá um efeito e um resultado na pele maravilhoso, né? E aí fazer o fio de seda na paciente, ensinar ela a utilizar o seu taping home care, potencializa o resultado maravilhoso. Se a gente não fizer correto, o negócio meio que complica. E aí uma outra coisa importante, eu posso ter isso como um home da radiofrequência, né? Então naquela sessão que eu faço a radiofrequência, trabalhar com o meu taping facial, né? Se a paciente vai para casa, eu vou botar um cor da pele que fica bem desapercebido, e aí eu posso pôr o cor da pele e ela ficar 2, 3 dias, por exemplo, sexta, sábado, domingo. Eu hoje vou colocar os meus e vou passar a semana com eles. Então, se vocês fazem isso com o suporte de facial que vocês estão fazendo, né? Fizeram um peeling, esperaram o período de descamação, e aí a paciente começa a usar depois desse período,
E aí eu posso associar esse procedimento. Então, ele é um home care para a paciente dormir, gente. Ela não tem que ficar assim e passear pela rua assim, para todo mundo ficar olhando para ela. A ideia não é que a paciente fique chamando atenção pela rua. A ideia é que a paciente faça uso disso no período da noite. E aí ela vai ter isso como um coadjuvante do tratamento que você, como profissional da estética, está fazendo. Então, mesmo para aquelas que não disponibilizam de recursos eletroestéticos, vocês podem trabalhar com o taping facial, fazendo aí uma boa massagem, né? Um bom trabalho de lifting facial, né? De mioestimulação, fazer o uso do tape. Eu também fico na boa, eu não tenho esse estresse. Mas a gente tem pessoas que são mais tímidas, né? Que não gostam. Então, a gente pondo bege, ele fica bem discreto e a gente consegue um resultado muito legal em termos de atenuação de rugas. Outra coisa que é muito importante, gente, então que você aprenda a colocar o teu taping para o que tu quiser, porque, por exemplo, você pode fazer uma colocação do taping voltado para a tua ruga glabelar. O que a gente tem que entender é que isso aqui não é para encher a cara, né? Não é pra gente botar vários. A gente tem que focar o nosso trabalho numa determinada área, porque senão o nosso sistema nervoso não vai trabalhar. Eu focar a minha colocação especificamente numa área, por exemplo, na ruga glabelar. Eu posso trabalhar especificamente a minha ruga glabelar. Então, eu vou fazer uma abertura de ruga glabelar, que é uma outra ruga também que nós podemos trabalhar, e vou só trabalhar esse aqui. Então, esses dois e acabou. Por quê? Porque eu preciso dar ao meu cérebro tempo para que ele faça e compreenda o seu efeito neurofisiológico, que é a ação da bandagem. E aí ele vai funcionar como uma demarcação. Então, assim, eu escolho, vou trabalhar agora na ruga glabelar e vou trabalhar nasogeniana, ou vou trabalhar a drenagem linfática. Eu tenho que ter essa consciência de como trabalhar. O que não adianta eu querer fazer é eu encher o rosto, né? Eu vou fazer frontal, eu vou fazer glabela, eu vou fazer orbicular, eu vou fazer nasogeniano, vou fazer bunny lines, vou fazer orbicular da boca, vou fazer marionete, contorno de mandíbula. Não é assim que funciona. O que eu preciso saber é qual efeito neurofisiológico eu vou buscar. O grande erro é exatamente isso, é a pessoa achar que ela pode botar e apalhaçar a cara inteira sem nenhuma lógica, e não é isso. E aí o que a gente tem que pensar? Que esse recurso, o uso do taping na face, ele é um recurso manual. Então, como uma terapia manual, ele vai poder ser associado a outras estratégias, como a miototerapia, né? Como o uso, por exemplo, das pantalas. Nós podemos associar a uma série de manobras e também associar a parte de eletroterapia. Então, quem tem eletroterapia pode associar a uma iontoforese, por exemplo, pode associar a uma radiofrequência, pode associar a uma microcorrente. Então, assim, existe uma infinidade de protocolos que a profissional pode montar. Todos eles, independentemente disso, depende de que você trabalhe o processo de hidratação cutânea, ou seja, a paciente tem que beber água, tem que ter uma pele fisiologicamente estável, ou seja, fisiologicamente hidratada. Nenhum tratamento no nosso corpo funcionará 100% se esse corpo não for um corpo hidratado. Quanto mais a paciente compreender isso, mais resultados nós teremos. Então, o que a gente fica vendo são profissionais que ficam usando uma infinidade de equipamentos. A base desses equipamentos é a transmissão de energia e esse paciente está com a pele desidratada.
E aí, como é que tu vai ter fisiologicamente uma boa transmissão de energia? Então, além de eu não precisar, não me preocupar desesperadamente com o compra de equipamento, eu posso fazer trabalhos muito bons. Acabei de falar para vocês, eu trabalho muito com fios de seda, eu trabalho bastante com pele nova, eu trabalho muito com Renovage. Aqui são o quê? São unidades cosméticas, são protocolos cosméticos associados ao uso do tape em home care pela paciente, me dão resultados muito melhores. E é o que eu disse para vocês, nesse fim de semana, que foi o último curso do ano agora, a gente fez dentro de sala de aula com uma aluna que é da Inglaterra, que foi a minha primeira aluna certificada na Inglaterra. Nós vamos ter mais o ano que vem. E a diferença apareceu já na hora, assim, principalmente porque a gente usou a parte de drenagem. Então a gente conseguiu ver exatamente esse efeito de drenagem nessa face. Então, o que a gente precisa entender cada vez mais é isso. E nós podemos, além disso, entender que o uso do taping facial, ele é um acessório aos processos injetáveis ou cirúrgicos. Então hoje a gente está tendo aí cirurgias de blefaroplastia, a gente está tendo a cirurgia de levantamento de sobrancelha, a gente tem os liftings, né, de região superior, a gente tem o uso das toxinas, da toxina botulínica, né? A gente tem o uso dos fios de sustentação, a gente tem o uso dos preenchimentos, e o taping, ele é um coadjuvante nesses processos. Então, ele vai me ajudar a ter um processo de fixação desses procedimentos minimamente invasivos extremamente melhores. Né? Então, não é só a questão eu vou fazer lipo de papada e vou colocar taping, ou vou fazer blefaroplastia e vou colocar taping. Não. Por quê? Porque a maior parte das pacientes, quando aplica, por exemplo, a toxina, fica assim, já pegou, tá funcionando ainda, meu botox ainda tem que renovar. E quanto mais elas, bioestimuladores também, quanto mais ela faz isso, mais rapidamente ela acaba metabolizando essa toxina. Então, quando eu coloco o taping logo após a aplicação da toxina, logo após a aplicação do fio, logo após a aplicação do bioestimulador, logo após a aplicação do preenchimento, o que eu tenho? Eu tenho exatamente isso, um suporte, um aumento de suporte para esse protocolo. Então, por isso que o Beauty Face Structure, ele é um curso onde a gente aumentou a gama, ou seja, explicou o que é a toxina, como funciona e quando que eu vou aplicar o taping, como o bioestimulador, o que é o bioestimulador, o que é o fio, o que é o preenchimento e como, quando. Além disso, os protocolos de procedimentos com eletroterapia ou sem eletroterapia. Então, quando eu uso a minha miototerapia, quando eu uso a minha massagem com pantalas, ou a minha massagem facial com ventosa, ou a minha massagem oriote, e como que o taping vai servir de suporte para essa paciente. Como fazer o kit da paciente, como vender o kit da paciente, né? E aí não é entregar ou transferir para a paciente o próprio tratamento. É sim mostrar para a paciente que essa relação, ela e eu, né, vai ser prolongada, porque eu vou fornecer a ela aquilo que ela necessita para melhorar o seu aspecto de jovialidade, né, atenuar as suas alterações biológicas de todo o processo de envelhecimento, mas sabendo o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque o conceito, em geral, do público leigo é que quanto mais eu tracionar o taping, melhor. E não é verdade, né? A gente tem o efeito do taping neurofisiológico aí, que é um efeito que não
vai considerar a tração da pele, a tração do taping, e aí eu posso ter a alternativa de utilizar a tração da pele, do movimento muscular. Eu posso considerar outras vertentes que não esticar e retrair toda a face da paciente. Eu já vi pacientes que ficaram assim. Tu olha para a paciente, ela tá assim. Por quê? Porque quis fazer sozinha, sem orientação, ou recebeu uma orientação inadequada de um profissional, de uma pessoa que não é da área da estética, né? E que acaba vendendo essa estratégia simplesmente por vender, porque usar o taping é algo que nesse momento tá na moda. Na verdade, o que está na moda é a utilização de tratamentos voltados para a necessidade daquele paciente, mas que sejam coerentes com o que essa paciente tem de conhecimento e o que essa paciente tem de capacidade. A proposta do uso do taping no tratamento facial não é melhora exclusiva da flacidez dérmica. Entender que ele vai ser um estímulo neurofisiológico para a flacidez dérmica. Entender que ele vai fazer um efeito neuromecânico de estimular a contração muscular, entender que ele vai fazer um efeito fisiológico de direcionamento, produção de colágeno. Então, as pessoas criam, é solução para tudo, quando na verdade não é solução para tudo não, tá? Ele é solução de algumas coisas que funciona muito bem, desde que muito bem orientado pelo profissional. E sempre com associação, né? O taping, só o taping, ele vai inclusive poder ser, como foi dito aqui, nocivo, porque ele acaba provocando um efeito rebote justamente pelo excesso do que foi realizado. É aquela mesma coisa de radiofrequência de assim, de anão, de assim, de anão. Quais são as técnicas que eu posso usar pós, por exemplo, uma introdução de ativo? Quais são as técnicas que eu posso usar após um microagulhamento? Eu posso usar? Como que eu vou usar? De que maneira eu vou usar? Taping pode ser benéfico, que o taping não vai ser benéfico. Pra gente não cair nas armadilhas de estar pondo taping num monte de área, um monte de regiões, e o cérebro não fazer assimilação desse trabalho. E as profissionais da estética que estão fazendo a intradermo pressurizada, né? Então, assim, a gente saber exatamente qual vai ser a utilização dessa intradermo pressurizada e como que eu posso conseguir melhores resultados com esse procedimento. Porque muitas vezes a cliente fica com aquela sensação de, nossa, é só isso? Tu só vai fazer a pressurizada e acabou? Mostrar para o paciente que vocês estarão presentes com ela. Isso é uma forma de criar vínculo. E nós sabemos que muitas das pacientes, elas não fazem o home care. Então, quando o home care, ele é já ensinado para a paciente, ela sai com ele aderido, a gente tem certeza que por aquelas horas, pelo menos, até que ela remova, a gente vai ter um prolongamento do nosso trabalho. Então, começar 2022 com essa alternativa de tratamento que a gente disponibilizou para vocês na plataforma, com um valor super diferenciado e acessível, eu acho que é bem vantajoso para a gente ter aí por 6 meses, porque vocês vão ter esse material por 6 meses para poder aprender bastante sobre os injetáveis, sobre as cirurgias de face, sobre o uso do taping, sobre variações. Vocês vão ver que vocês vão ter a cada semana alguns vídeos que eu vou fazer de autoaplicação para que vocês se autoapliquem também. Então aproveitem, trabalhem com a bandagem, porque vocês são a melhor propaganda de vocês. Então, como eu falei no começo da live, eu hoje vou fazer o meu fio de seda, né? Que eu ganhei da BioAge. E aí eu vou fazer meu fio de seda que eu amo de paixão. E aí logo em seguida eu vou fazer a colocação do taping. E aí eu vou ficar com ele
E aí vocês vão ver. Não sei não se eu não vou fazer só um lado, né? Para vocês poderem ter mais confiança e entenderem bem como é que funciona. E vou sinalizar para vocês verem a grande diferença que deu num período de 8 horas que nós colocamos em curso o taping facial. Então, ele é, sim, hoje no mundo inteiro, tanto que a gente tá cheio de gente leiga, gente que não é da área, vendendo o curso de taping facial. E nós que somos profissionais da estética, nós que cuidamos da pele da paciente, nós que nos preocupamos não só com a questão de atenuação de rugas, mas com a questão da hidratação, da nutrição, do viço, do clareamento, das funções da pele, não estamos aproveitando essa ferramenta. Então a gente está vendo aí se criar um monte de profissionais sem formação nenhuma e aí ensinando as pessoas a usar taping. E aí depois o que acontece é o que já aconteceu para mim essa semana. 2 pessoas me chamarem com uma assimetria de face. Ah, é que eu tava fazendo o método não sei o que. Ah, é porque eu fiz a aula de não sei quem. E aí tá lá torta. Por quê? Porque não aprendeu como devia, o que é uma atribuição nossa, profissionais da estética. Então é importante a gente saber ensinar a paciente a se esfoliar, é importante a gente ensinar a paciente a se proteger, qual é o filtro solar adequado. Depois da aplicação de dermocosmético eu posso colocar o tape, depende da colocação que você vai fazer. Por isso que existem várias colocações. Qual a colocação é que nós temos que ver. Nós podemos sim, tanto do dermocosmético, da cirurgia, quanto da pressurizada, quanto do injetável. Após colocar o taping, se você fizer o uso do seu sérum, do seu home care cosmético, você vai ficar com ele no taping e ele vai ficar biodisponível muito mais tempo, porque ele tá ali no tecido, permeando ainda na pele. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, porque nós temos aí uma biodisponibilidade específica daquele processo. Então, ele é um curso um pouco diferente. O meu outro curso, ele tá todo gravado, editado. Esse curso, vocês vão ver muitos vídeos meus normais, assim, que eu não vou passar pela edição. Vão ser vídeos que eu tô fazendo já direto, né? Então, já tô fazendo no celular e já tô postando na unidade da aula e explicando, na verdade, cada um deles. E ainda vai ter o módulo de autoaplicação, porque a gente vê assim, faz um monte de coisa para um monte de paciente e a gente acaba que não faz nada pra gente. E aí tá aí uma alternativa de se cuidar fazendo o uso do taping facial. Isso é importante a gente entender, que a estética hoje ela é profissão, ela não é mais não tá solta mais, que todo mundo pode fazer o que quer, faz um curso livre de drenagem, vai trabalhar, faz um curso livre, taping, vai trabalhar. Você pode trabalhar? Pode. Se eu te disser que não pode, é mentira. Se eu te disser assim, tu não pode fazer o curso e não vai poder trabalhar. Tu pode, mas quando iniciar a fiscalização, ou nesse momento mesmo, se você for denunciada, você vai ser autuada pela vigilância sanitária por exercício ilegal. Então, se é uma área que você tem vontade de entrar, eu acho importante que você se embase e se prepare. Eu quero aprender para fazer em mim. Ok. Aí você pode fazer o curso só de facial, pode fazer o Delete, que é bem-estar, você pode fazer qualquer um deles, mas exercer a função de esteticista hoje já não pode mais no Brasil. Hoje já nós temos uma lei que nos protege. E aí a gente tem normas para a montagem do nosso espaço, normas para os atendimentos home care, porque agora já não é mais assim disponível. Não é da nossa competência fazer curativo. A esteticista não faz curativo em paciente de pós-operatório. A esteticista não faz punção de seroma. A esteticista não remove dreno. E aí eu vejo pessoas me falando isso, sabe? Que aprenderam no curso. Ou que o médico mandou. O médico manda, a gente vira para ele e diz: doutor, infelizmente, eu não tenho habilitação para fazer punção de seroma. Eu não tenho habilitação para mexer no curativo. E isso é habilitação de uma enfermeira.
Então, assim, a nossa função é fazer o pós-operatório, sim. Quando você aprende no seu curso, como é o caso no meu, vocês podem higienizar o dreno, esvaziar o dreno, sim. Remover o dreno, nunca. Em hipótese alguma. Puncionar seroma, nunca. Em hipótese alguma. Mexer em ferida, cuidar de ferida, de curativo, nunca. Em hipótese alguma. Não é atribuição da esteticista isso, né? Então a gente tem que entender que o pós-operatório, ele é um momento bem delicado, um momento que exige muito cuidado, muita higiene, né? Então isso a gente precisa ter. Dar banho na paciente. Eu posso dar banho na paciente? Gente, se vocês têm um curso de banho, vocês podem. Se vocês não têm curso de banho, eu não arriscaria. Porque se essa paciente cai no box, cai no chuveiro, se essa paciente tem um mal súbito, vocês estão preparadas para atender? Não é atribuição da esteticista. Então, eu acho que a gente precisa se posicionar com relação às nossas atribuições, tão respaldadas na nossa lei. Eu acho que isso é bem importante. E o uso do taping é um deles. O taping é, como eu sempre falo, ele é uma ferramenta que tem parâmetros a serem ajustados para o nosso trabalho. E esse parâmetro, ele vai variar em vários aspectos de patologia para patologia. Cada uma das patologias vai requerer da gente uma tensão, uma tração, um corte, uma direção, uma fricção para fixar, né? Então o taping facial não é um taping que eu faça fricção, porque ele é um tape que vai ser removido todos os dias. Então a gente tem que saber bem esses parâmetros aí para que a gente consiga trabalhar com o nosso melhor para o melhor das nossas pacientes. Mas ele é uma excelente ferramenta para as profissionais que não gostam de trabalhar com equipamento ou que não tem equipamento ainda nesse momento da sua carreira. Então, ele é um excelente potencializador de resultados. Tá joia? Então, qualquer coisa me manda lá no direct, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, para que eu possa aí responder para vocês, orientar vocês da melhor maneira possível, para que a gente possa cada dia fazer o melhor trabalho pelo nosso paciente, pela qualidade de vida do nosso paciente, pela autoestima do nosso paciente, né? Como profissionais da área da saúde que nós somos.